Cá estou eu, amigos do YouTube, novamente, sou Jo Pereira e venho com vocês partilhar um livro cuja temática é bastante comum no meu canal, que é a opressão suportada pelas mulheres pela mão por via do machismo masculino. Essa opressão, esse jugo não é já tão sentido no mundo ocidental, mas no mundo asiático e africano é ainda bastante comum. A cultura promove, a cultura de muitos anos, de muitos séculos, promove essa opressão, o tratar a mulher como inferior e ela não ter direito a decidir. Os homens também não desejam mudar, lhes interessam que as mulheres sejam dominadas por eles, as tenham na mão e as consigam controlar, inclusivamente na procriação. O livro que eu vos trago é este aqui. Eu vou ver se vou tentar vos mostrar As Meninas Proibidas de Cabul, de Jenny Noderberg. É uma jornalista. Isto não é um livro de memórias, é sim um livro de uma jornalista que foi para o Afeganistão no pós-Talibã, após conseguirem vencer esse grupo extremista, e com o apoio dos Estados Unidos, os subsídios, enfim, conseguiu-se um mundo um pouco mais ligeiro e não tão extremista e fechado, em que as mulheres usavam burca, onde havia problemas mesmo para sair à rua. De qualquer maneira, as tais tradições seculares machistas continuaram. E o que este livro traz é algo muito original e algo que provavelmente muita gente não sabe. Eu não sabia que isto existia. Inclusivamente existe no planeta, mas sobretudo nestes países que têm esta situação mais premente, que é um machismo muito forte e o facto das mulheres, uma pressão muito grande das mulheres terem filhos machos, terem filhos homens. Os varões são extremamente importantes. Neste livro, que é um estudo jornalístico, em grande, mas explica muito bem porque é que nestas sociedades patriarcais é importante que a mulher tenha um filho varão. A explicação que a mulher, o seu útero, a sua procriação é propriedade masculina, é bastante perceptível. Compreende-se de uma forma muito resumida, há que ler o livro, que as mulheres são uma propriedade, que são passadas de pais para os maridos, e há que deter o seu capital mais forte, que é a virgindade, ficar exclusiva para aquele homem, e também o facto de procriar e de ter filhos e continuar aquela linhagem. Ora, o que é que se passa? Nestes países, como em todos os outros, muitas vezes não nascem só rapazes, nem só raparigas. Muitas vezes os casais têm rapazes e raparigas, mas acontece que muitos deles só têm meninas, e isso é um anátema para a mulher. É considerado inferior, e o homem, o pai, é também alvo de troça. E então a saída que é encontrada para resolver este problema, e que tem um caráter mágico, é fazer de uma das meninas um rapaz, os bacha-potes, que traduzidos à letras é rapaz elegante. Ou seja, a sociedade aceita tacitamente esta realidade. Muitas pessoas perto de uma determinada família que escolheu uma das meninas para ser rapaz sabe, mas isso não traz problemas. E então o que é que acontece? Há uma série de meninas e os pais
acham que esta menina nasce, ou logo à nascença se diz que é rapaz, ou um pouco mais à frente se diz à criança: tu passas a ser rapaz, e começa-se a vestir como rapaz. E então, a partir daí, ela veste-se, trabalha, sai, protege, mantém a honra da família como se fosse um homem, e ao chegar à puberdade, ao chegar àquela fronteira 12, 13, 14, ela passa a ser mulher e é obrigada a casar. Em casos excepcionais, ela fica até para toda a vida um homem, é aceite na sociedade assim, e é uma virgem jurada. Ela não pode ter homem, e é aceite como num estatuto como se fosse um homem, porque as suas decisões são aceites, não é obrigada a casar, os homens não mandam nela, enfim, e há um respeito por ela, embora sabendo que ela é uma mulher, mas é aceito como se fosse um homem. E esta atitude da parte das famílias é muito interessante, porque estão convencidos, e realmente parece que funcionam, que fazendo com que uma das meninas se torne rapaz, a seguir vem sempre um rapaz. Há várias técnicas no Afeganistão para promover a vinda de varões, não só com a alimentação, com determinadas atitudes diárias, mas a transformar uma rapariga num menino faz com que venham rapazes a seguir, e pelos vistos funciona. Diz que tem um poder mágico na própria mãe, e isso é extremamente importante para a família. Como sabe, é patriarcal. A mulher, o único capital que tem, o único valor que tem é a sua virgindade, e ela é muitas vezes protegida ou não pelos mexericos. A imagem que ela dá para fora, dar muita conversa a um homem ou não dar, enfim, certo tipo de boatos, faz com que uma reputação de uma mulher possa desaparecer sem razão nenhuma, e ela ser virgem na mesma, mas no entanto estar vista como uma prostituta. Neste livro é acompanhado várias mulheres, ela faz um trabalho jornalístico de várias mulheres que se tornaram homens, que foram rapazes durante muito tempo. Duas delas continuam e uma não quer deixar de ser, mas a família quer que ela seja. Deve-se dizer que da parte de algum dos homens, dos pais, há uma compreensão e um estimular para esta situação. Queres continuar, rapaz? Vou-te deixar. Portanto, se há uma permissividade, uma flexibilidade nestas situações, deve-se sempre à parte masculina. É bom que se note que, se o jugo é um pouco diminuído, não é da parte das mulheres. Naquele livro da A Vida Secreta das Princesas Árabes, se bem se lembram, a protagonista, portanto a que escreveu o livro, a pessoa principal que descreve toda aquela situação, não foi excisada porque o pai não deixou, porque a mãe ia continuar essa tradição. Portanto, o machismo, o jugo masculino é promovido pelas próprias mulheres, porque sabem que, se não o fizerem, se tiverem uma atitude diferente, podem ser conotadas como prostitutas. O livro, também, além disto, é um tecer de situações de opressão masculina. A Azita, que é uma deputada do Parlamento, é subjugada pelo marido, que quer ser pago por deixá-la ela fazer o que quer. Ele não faz nada. Tem outra mulher. Ela depois perdeu o emprego de deputada porque não foi eleita, por fraudes e corrupções, porque o Afeganistão é extremamente corrupto, e ele quer se fazer pagar por ela, por ele deixar ela ser deputada. Isto é uma coisa completamente impensável na nossa sociedade, mas ele existe. É com ela, com a Azita e com a filha Meran,
que é feita rapaz que começa o livro, mas depois é um descrever de situações do mesmo caso. Depois ele leva a primeira mulher para casa e é uma perseguição. O livro, eu estou mesmo a acabá-lo, só falta um bocadinho, não acabei, quis já fazer o vídeo para não correr o risco de vos dizer o final, embora isto não seja nenhum romance, nenhuma livro de memórias, mas não quis correr o risco. O que nós conseguimos perceber bem, de uma maneira muito bem explicada, é porque é que este julgo, esta forma de estar masculina, ela existe nestes países. As raízes, esta autora consegue nos explicar porque é que as mulheres sofrem este tipo de opressão e porque é que os homens são assim. E só para acabar, eu queria só vos dar é um livro vasto, no fundo é um livro, acaba por ser um bocado um livro de estudo. Eu só ia vos dar um bocadinho de algumas frases que eu penso que é interessante para vos abrir o apetite, para perceberem mais desta desdita feminina neste local do planeta. O corpo escondido tem tudo a ver com o sexo, que oficialmente não existe, exceto no casamento, e tendo como objetivo a procriação. É por isso que o mais pequeno deslizar de um pedaço de tecido pode enviar um sinal provocador. Quando a maior parte do corpo está escondido, o que sucede é que se torna muito mais sexualizado. Num ambiente em que o sexo nunca é discutido, em que os homens e as mulheres vivem em rigorosa segregação, o sexo está irónica e talvez infelizmente sempre presente nas suas cabeças. Partes do corpo, tecidos e gestos que noutros lugares ninguém daria importância, tornam-se sexualmente carregados. Esta frustrante contradição significa que todos têm que ter e ser hiper cautelosos. Outra parte que também que eu queria destacar é da responsabilidade dos pais afegãos calcularem o momento em que aquilo que é tacitamente aceito por uma criança se torna uma provocação. Poucos dias antes, numa outra casa, tinham-me contado a história de como um bate-chapotes com 13 anos fora desmascarado por um antigo vizinho. Um dos membros, os seus esforços para romper o cerco tinham atraído ainda mais os curiosos. Os vizinhos tinham ficado furiosos, tinham deixado a filha jogar futebol com rapazes adolescentes, o que fazia dele o responsável da zaragata. Que espécie de homem era o pai, afinal? O problema da sociedade afegã em relação aos bate-chapotes que se aproximam da puberdade tem menos a ver com a rejeição do género do que com as regras. É bom que explicar que os bate-chapotes não entram em litígio com a sociedade patriarcal. Pelo contrário, reforça o estatuto. Uma mulher incorporar o estatuto de um homem reforça o machismo vigente. No entanto, é uma forma de saída, é uma forma de escape e de libertação de certas mulheres. O que lhe leva algumas delas a uma grande confusão, se é homem, se é mulher. Mas desenganem-se as pessoas que pensam que a confusão tem a ver com o sexo e com a preferência sexual. Não tem nada a ver. Simone de Beauvoir dizia que nós não nascemos homens e mulheres, isso é adquirido com a criação. Portanto, o género, nós nascemos feminino ou masculino, mas o género é adquirido mais à frente. Em parte é verdade, eu penso que sim, que existe uma características que nos são dadas pela cultura, embora haja algumas que eu estou convicta que são genéticas. Mas este livro também é muito interessante para perceber como o facto de uma criança ter se tornado rapaz por imposição da parte dos pais fica confusa dentro do seu cérebro, acho que quer ser um rapaz, não quer ter a vida de uma mulher, mas não tem nada a ver ela depois a vir gostar de mulheres. Nestas sociedades o sexo, a mulher não existe.
a preferência, a libido, todo o facto da mulher ter prazer sexual, isso não existe. E isso é muito desmistificador em relação à sociedade ocidental de, enfim, algumas pessoas ainda condenarem a homossexualidade. A homossexualidade, não há dúvida que acaba por nascer dentro da pessoa. E estas raparigas que se tornam rapazes não se tornaram homossexuais. E isto é que fica bem claro neste livro. Elas tornam-se rapazes na sua forma de estar. Voltando um bocadinho ao livro, a partir do momento em que pode conceber, deve ser protegida a todos os homens, conhecer o marido. Essa responsabilidade de manter uma rapariga pura numa cultura de honra é confiada aos membros varões da família. Se falha, toda a família é desonrada. Tal como adulta, a mulher casada deve ter sempre o cuidado de evitar ser comparada a uma prostituta. A rapariga solteira deve demonstrar uma pureza absoluta. A sua virgindade é o bem essencial do pai. Do pai. Percebem? Quando ele tem o direito de negociar. Isto diz muito bem da sociedade patriarcal, porque é que ela se perpetua. Porque o bem da virgindade e o útero dessa mulher virgem é algo que é uma mercadoria. Quanto mais recatada, tímida e calada, mais valor tem portanto, a sua virgindade. Se uma rapariga é encontrada sozinha, com alguém que não seja parente de sangue, pode começar a criar rumores. Vou dizer mais um pedacinho. O casamento é um elemento nuclear do sistema patriarcal. Segundo as pesquisas de Gerda Lerner sobre as sociedades antigas, a mulher pode alcançar pelo menos algum estatuto e com ele o melhor tratamento e privilégios, preservando o seu único capital, a virgindade, e acabando por oferecê-lo a um único homem. A ideia evoluiu para o contrato de casamento em que a mulher se comprometia a permanecer sexualmente exclusiva a um homem, na expectativa que isso lhe traria ao dito homem herdeiros que preservassem a linhagem de terra e de capital. E é esta a explicação concreta da preservação do subjugar e do domínio masculino e do facto da virgindade ser uma mercadoria. E isto é bastante explícito, é tribal e continua, começou séculos atrás e há de continuar. Qualquer mulher que se suspeita de não ser virgem é um risco para o homem, porque o filho pode não ser seu. Vou continuar só mais uma vez. Ela faz um estudo em relação a este tipo de prática bate-chapotes, e há no norte da Albânia e Montenegro havia uma sociedade tribal que preservou os seus antigos costumes, e a estrutura da família está focada nos homens, e lá havia efetivamente esta prática, não só no Afeganistão como também nestes países. E o que acontecia é que muitas delas, como eu disse anteriormente, eram virgens juradas. E mais uma vez, esta atitude psicológica de ser rapaz acaba por ter influência no seu corpo físico, ou seja, que fica menos voluptuoso, menos feminino, e as menstruações são mais tardias. Mas volta a relembrar que não vai dar ao lesbianismo. Isto é bastante explícito neste livro e, para mim, confesso que é uma novidade. O livro é mesmo um livro de estudo sobre este ponto de vista. É muito interessante e é uma abertura muito grande do espírito, mais uma vez, dos dilemas de que a sociedade feminina, as mulheres, se deparam no planeta e que sofrem e continuam a sofrer sob o jugo masculino patriarcal. No entanto, esta saída do bate-chapotes é fantástica.
enfim, não sabia que existia. Fico feliz que algumas meninas, pelo menos até à puberdade, têm direito a alguma liberdade e a efetivamente a serem uma criança como aos rapazes, mas como elas também deveriam ser, com liberdade e com direito a ser um ser humano como outro qualquer, de primeira classe. Livro relativamente grande, não se lê com tanta facilidade como outros. Eu li este em 25 dias, é mais difícil de ler, mas é muito interessante e uma abertura muito grande sobre este tema que vocês já sabem que aparece no meu canal algumas vezes. Mais uma vez, As Meninas Proibidas de Cabul, de Jenny Norderberg. E é só, resta-me vos mandar beijinhos e até ao próximo livro e muitas leituras, e algumas subscrevam, opiniões, sugestões, críticas, sempre bem-vindos. Beijinhos, até à próxima.